Boa tarde mais uma vez, você que está aí nos acompanhando aqui nesse congresso jovem maravilhoso de UIC. Seja muito bem-vindo em mais uma palestra. Esse momento aqui nós estaremos aprendendo mais acerca daquilo que Deus tem colocado em nossos corações, tem falado nas nossas mentes através da sua palavra, através da unção do teu Santo Espírito. E nós estamos aqui muito, muito felizes e agradecidos a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Bom, vamos orar mais uma vez? Oremos. Amado Deus, Pai querido, gratos somos a Ti, Senhor, por esse privilégio e oportunidade de, através da internet, levar a muitas pessoas a Tua palavra, enquanto ainda podemos, Pai. Ainda podemos ter acesso à internet, ainda podemos falar livremente, Senhor Deus. Podemos viver e professar nossa fé livremente, mas sabemos que uma crise se aproxima. E nós aqui, Senhor Deus, ovelhas e pastores, estamos nos colocando em Tuas santas mãos, para que, através dessa palestra, desse seminário aqui agora, que o Senhor venha falar aos nossos corações e em nossas mentes, para que possamos nos levantar, Pai, e nos posicionar e ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde a você. Meu nome é Adriane e nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa. Tá friozinho, mas é no frio mesmo que a gente pode chamar o abraço apertado do nosso Senhor Jesus, sentir o calor da presença do Espírito Santo. É no deserto mesmo que nós sentimos mais vigorados, porque sentimos a mão poderosa do nosso Deus. E nesse lugar aqui, dessa forma, na sua companhia, eu estou aqui agradecida a Deus de estarmos juntos aqui, compartilhando e estudando essas palavras tão maravilhosas. Agora, nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre o tema Ovelhas e Pastores, Unidade em Tempos de Crise. Que crise? Você acha que está tudo bem no mundo? Você acha que está tudo certo? Você tem certeza que as coisas estão normais? Se você é uma pessoa que tem a mínima atenção, como eu tenho, você já percebeu que as coisas não estão normais, certo? Você já percebeu que nós estamos vivendo uma crise global. E é uma crise não só na questão de saúde, mas uma crise em todos os segmentos da humanidade. É uma crise governamental, é uma crise de liderança, é uma crise familiar, é uma crise de relacionamento. É uma crise onde existem muitas vozes dizendo o que eu e você devemos fazer, o que a gente deve acreditar. É um momento estranho que existem várias verdades diferentes, enquanto a palavra de Deus nos mostra que existe somente uma verdade absoluta. Irmãos e irmãs, estamos vivendo em crise, sim. Mas sabe qual que é o perigo de estar vivendo um momento de uma crise generalizada, uma crise global? É de estar trazendo essas crises, essa polarização para dentro do acampamento. Sabe por quê, irmãos? Abra sua Bíblia aí, bem rapidinho, em Mateus 12. Mateus 12, verso 25. Mateus 12, verso 25. Diz assim, olha só o que Jesus nos diz nessa tarde. Vou até pegar minha Bíblia aqui. Você pega a sua Bíblia e segura ela bem forte. Segura essa espada aí bem forte. Vamos ler juntos aqui o versículo 25. Olha só. Jesus, olha que é ele, hein? Jesus
Porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará desolado. E toda cidade ou casa, igreja, família, dividida contra si mesma, será também desolada ou não subsistirá. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos de crise. Na palestra anterior, se você ainda não assistiu, eu convido você para assistir a palestra anterior que eu falei sobre enquanto ainda neste mar. O tema é esse. Dá uma olhadinha aí no feed que você vai achar essa palestra para você ver depois. Porque tem a ver com isso aqui que nós estaremos agora nos aprofundando. Tá certo? Nós estamos vivendo em tempos de crise. E o pior, que muitas pessoas, nós estamos trazendo divisões de assuntos que não tem que ver com a palavra, com a pregação do evangelho. E nós estamos dividindo e nos distanciando uns dos outros por conta disso, irmãos. Olha só, mas isso não é de agora só. Interessante que na palestra anterior nós estávamos falando de que nós devemos, como Daniel, ser conhecedores do tempo. Você e eu, nós somos conhecedores do tempo. Porque se a gente conhece o tempo profético, a agenda de Deus, a agenda dos acontecimentos, nós vamos saber identificar esses sinais e posicionar ali a que se refere. Para a gente, olha, está perto de tal coisa. O profeta, a voz da profecia disse, olha, que tal coisa ia acontecer. Olha só, os sinais estão se convergindo para esse ponto aqui. Olha só, vamos prestar atenção. Então, olha só que interessante. Vivendo em tempos de crise. Olha, em 2008, na linha do tempo profético, olha só. Em 2008, arautos do Senhor, como o pastor Michelson Borges e outros, começaram a pregar e a falar, a chamar a nossa atenção de que estavam surgindo aí, eles usaram um termo tipo uma nova religião, o ecumenismo, Então eles começaram a ver, e o que tem a ver isso, Adriane? O que tem a ver isso com a agenda profética? Ora, se nós acompanharmos a linha do que é o ecumenismo, o que ele está se tornando hoje, a gente vê que está sendo uma forma de introdução do decreto dominical, certo? Então, olha só, em 2008, nós observamos isso. Homens arautos do Senhor começaram a pregar. Em 2015, você vai se lembrar agora, que foi publicada a encíclica papal Laudato Si. É uma encíclica que fala na defesa do meio ambiente e coloca o domingo como sugestão para o dia de descanso da Terra. Porque o clima está muito descontrolado, de acordo com eles. Em 2018, tá aí, ó. Olha que interessante. Mais um arauto lá no UNASP levou uma mensagem muito interessante que você acha no YouTube facilmente, Economia Fim de Jogo, o nome do sermão. Ele trouxe um gráfico mostrando as crises econômicas e que sempre de 50 ou 70 anos, acontecia uma crise. Uma crise que às vezes fazia com que fosse mudado de regime, de tão forte. E uma dessas crises, umas dessas crises, elas ocasionaram também as guerras mundiais que nós tivemos, aqui na nossa era. Então, ele mostrou que a próxima crise, isso em 2018, viu? Ele mostrou que a próxima crise seria em 2020. 2020 aconteceu o quê, irmãos? A pandemia. A pandemia. E nós estamos aqui numa crise de saúde e uma crise financeira. 2021 chegou e nós estamos em 2021 agora. E olha só que interessante, eu vou passar bem rapidinho, irmãos,
para dar tempo de entrar mais aprofundadamente em outros assuntos. Mas são esses temas que nós estamos vendo, né, de forma muito corriqueira, muito constante nos canais de notícia, na grande mídia. Olha, Papa evidencia na audiência geral de hoje o valor de duas atitudes: contemplar e cuidar da casa comum, a terra, né? Para corrigir e reequilibrar a relação da humanidade com a criação. Então, começaram a acontecer algumas coisas, né? Por exemplo, as cenas da natureza, né? Vários lugares pegando fogo. Desde 2011, a National Geographic fez um documentário apontando que os animais começaram a morrer do nada. Você acha esse documentário aí na internet, no YouTube? E é verdade. Tem acontecido coisas, por exemplo, esses últimos dias, teve muita queima lá na Grécia. As pessoas tiveram que sair correndo. Em muitos lugares está tendo mudanças climáticas muito abruptas. E eles, né, dentro da pandemia, né, ainda, têm evidenciado a urgência de nós nos preocuparmos mais com o clima, com a nossa casa comum. E daí, Vatican News e outros veículos de informação sugerindo, né, o que a encíclica papal trouxe ali para a humanidade, o Domingo do Clima, para uma igreja sempre mais ativa. Então, o presidente atual dos Estados Unidos também defendendo essa questão da agenda climática, tomando a dianteira à frente, assim, né, para resolver os problemas climáticos, juntamente com Francisco. E é interessante que eles são bem amigos, né? Pela primeira vez na história, nós estamos contemplando cenas muito interessantes e solenes, né? Por exemplo, aqui, olha, eu vou colocar isso aqui. Olha só que interessante que ele falou. Precisamos de ações climáticas ousadas agora. E o que tem de diferente nesse ano é a COP26, que vai acontecer em novembro, a COP, e a pré-COP no final de setembro e início de outubro. E o interessante é que o cenário atual que nós estamos observando, tudo tem indicado que algo na agenda de Deus está para acontecer. Algo na agenda de Deus está para acontecer. Será que você e eu estamos preparados? Ou estamos distraídos com divisões? Estamos distraídos com assuntos polêmicos que não tem nada a ver com santificação, nada a ver com o desenvolvimento de um caráter assimétrico para a honra e glória do Senhor. O caráter, meu irmão, minha irmã, o caráter é a cola para o selo de Deus. Sem a cola, selo nenhum, prega na carta. Precisa da cola para colar. E o caráter, a semelhança do Senhor é a cola. Quais são os pensamentos que têm tomado o seu tempo? Em que você pensa exatamente quando você acorda? Em que você tem demorado mais a contemplar? Cenas e debates, sei lá, geopolíticos? De filosofia? Ou você tem demorado a contemplar, a ler, a absorver assuntos que vão te elevar, que vão te colocar mais próximos do Senhor, te preparando para aquilo que está na agenda do Senhor, que você e eu conhecemos bem. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês agora um vídeo um dos principais programas dos Estados Unidos alertando a humanidade sobre os lockdowns climáticos, chamado o show do Tucker Carlson Tonight, que chama. Vou colocar aqui para vocês verem. Aí. Tá sem som? Tá com som?
Tá sem som? Bom, eu vou passar aqui. Vou deixar esse... Não tá saindo som, né? Vou dar pause aqui. Eu vou dar pause e vou deixar esse vídeo para depois, tá, pessoal? Esse vídeo também é muito fácil encontrar, meus irmãos. É só vocês procurarem aí sobre lockdowns climáticos da Fox News, né? Aí vocês vão encontrar essa reportagem. E nós estamos só mostrando isso para vocês, para que você e eu estejamos o quê? Atentos ao que está acontecendo, para que a gente possa se posicionar. Uma crise está diante de nós e um reino dividido não pode subsistir. Paulo fala que é hora de despertarmos do sono. Não podemos continuar nessa letargia, né? Porque Cristo mesmo disse: se nós ficarmos perdendo tempo... Tá tudo certo? Posso colocar? Daqui a pouquinho eu coloco então, tá? Obrigada. Se nós ficarmos perdendo tempo com debates que não tem nada a ver com a edificação do caráter, o que vai acontecer? O que Jesus disse, que um reino dividido assim será devastado. Babilônia, quando ela cercou Jerusalém, ela devastou Jerusalém. Ela humilhou Jerusalém. E Babilônia, quando ela se levantar, a Babilônia mística, quando ela se erguer de fato, ela vai devastar os desatentos. E aqui nós estamos falando com você, jovem, com você, homem e mulher, que tem buscado a presença de Deus, ou que, de certa forma, está um pouco desatento a essas questões. Nós estamos aqui colocando para vocês o tempo que nós estamos vivendo e o que nós precisamos fazer. O Senhor nos diz: sou eu quem opero em vós o querer o efetuar. É hora de clamarmos ao Senhor. A hora é agora de clamarmos ao Senhor para que Ele opere em nós o querer, para que Ele realize em nós o efetuar. O grande conflito, irmãos, não tem lugar para quem é ingênuo. Ingênuos serão devastados, serão dilacerados. É importante tomarmos o nosso lugar a partir de agora, fazermos exame de consciência e de coração, para que o Senhor nos mostre as falhas em nós, ao invés de nós estarmos preocupados com as falhas dos nossos líderes, com as falhas dos nossos irmãos, com as falhas de governantes. Jesus morreu por cada um de nós, inclusive por eles. Mas, Adriane, fulano de tal é muito corrupto. Você está criticando alguém só porque a corrupção dele é diferente da sua corrupção? Nós devemos criticar um irmão ou qualquer pessoa que seja só porque o pecado dele é diferente do nosso pecado? Isso é hipocrisia, irmãos. É hipocrisia e é pecado usarmos o nosso caráter, a nossa opinião como parâmetro para medir a intenção dos outros. É pecado. Os ingênuos serão devastados. E em nome de Jesus, não temos o porquê cairmos na ingenuidade, porque nós fomos alertados. A quantidade de luz e informações que eu e você temos através da Bíblia e do Espírito de profecia é maior, meus irmãos. Não temos motivo nenhum para ser uma virginércia, por exemplo. Mas temos todos os motivos pela graça e a misericórdia de Cristo. Temos todos os motivos para nos posicionarmos como virgens prudentes, um povo prudente, um povo santo. Crises têm ocorrido. Por exemplo, olha só que interessante. Onda de violência deixa mais de 30 pessoas mortas na África do Sul. A África do Sul está passando
por vários saques. As pessoas estão saindo de casa, indo de carro para os armazéns, tá até provocando congestionamento. E elas estão indo para fazer saques. O mundo não está normal. Não tem nada normal, meus irmãos. Então, diante disso, Jesus nos diz, olha, um reino dividido não vai subsistir. Ele não vai permanecer em pé. E ele nos conclama a ficarmos em pé. A não darmos ouvidos a essas vozes que causam divisões. Qualquer tipo de divisão que venha a ocorrer no nosso meio, por qualquer motivo, irmãos, fora do tempo. Como assim fora do tempo? Ora, você conhece o tempo. Então você e eu sabemos que chegará o momento do ápice da sacudidura. Haverão dois lados. Esse é o momento. Esse será o momento. Agora não. Agora está na hora de nós clamarmos a Deus para que sejamos um. Mesmo que nós soubermos que haverá divisão, imagina se você e eu formos do lado que vai se posicionar contra Cristo. Já pensou nisso? Não, eu não, imagina. Você confia muito em ti? Quando Jesus estava conversando com os discípulos, ele falou assim, olha, um de vocês irá me trair. Todos eles unanimemente começaram a perguntar, Senhor, sou eu? Sou eu? Está escrito, aqueles que desconfiam do eu estão recebendo o molde divino. Você desconfia de si, você desconfia da sua opinião, só a sua opinião é a verdadeira. É a que vale. Aqueles que desconfiam do eu estão recebendo o molde divino. Olha que interessante. Está escrito... Pode pôr? Tá. Alguns de nossos irmãos têm escrito e dito muitas coisas que são interpretadas como contrárias ao governo e à lei. Olha só que interessante que ela está falando. Está errado expor-nos dessa maneira a um mau entendimento geral. Não é procedimento sábio criticar continuamente os atos dos governantes. Será que estamos criticando continuamente e estampando em nossas redes sociais críticas acerca de pessoas, de governantes, irmãos? Nós precisamos pensar nessas coisas. A nós não nos compete atacar indivíduos, nem instituições. Que instituição? Qualquer instituição governamental ou até mesmo a nossa própria instituição, a igreja. Devemos exercer grande cuidado para não sermos tomados por oponentes às autoridades civis. Certo é que a nossa luta é intensiva, mas nossas armas devem ser as contidas num assímbile, diz o Senhor. Nossa ocupação consiste em preparar um povo para estar em pé no grande dia de Deus. É isso que a gente tem que pensar. Em preparar e colaborar. Jesus disse assim, lá em João 17, verso 21. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Para que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, para que o mundo possa crer que Jesus foi enviado e que possa ver Cristo em nós, precisamos ser um. Sabe, meus irmãos, é interessante, quando nós saímos da escola de missão, passa por é bem rápido, né? Um processo de 1 ano ali. Só que tem muitas coisas na nossa mente que, durante a nossa vida, que Deus vai mostrando pra gente onde estão ali os problemas. Por exemplo, você sabia que você e eu pode estar cultivando pré-conceitos ou conceitos pré-formados a respeito de algumas coisas ou pessoas? Mas
Tem gente que pensa assim também. Aquilo que eu falo é batata. Acontece. Se aquela pessoa está fazendo isso, é porque ela está pensando em isso, isso e isso. Irmãos, nós somos oniscientes. Se o pastor fulano de tal falou isso, isso e isso, é porque ele quis dizer isso, isso e aquilo. Nós somos oniscientes, irmãos. Nós podemos até estar certos, mas nós somos oniscientes. É este mesmo chamado que nós temos de Deus. Nós somos diferentes uns dos outros. Líderes, pastores e ovelhas. E ovelha para ovelha, cada um é diferente. Olha só essa citação interessante aqui. Uma grande diversidade caracterizava estes primeiros discípulos, os discípulos de Cristo. Eles deveriam ser ensinadores do mundo e representavam amplamente variados tipos de caráter. Para conduzir com êxito a obra para a qual havia sido chamados, esses homens, diferindo em características naturais e em hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimento, pensamento e ação. Olha só. Essa unidade Cristo tinha por objetivo conseguir. Aí continua o texto. Para alcançar esse fim, procurou mantê-los unidos a Ele. Como é que você e eu podemos nos unir a Cristo? Através da palavra, irmãos. Às vezes, nós podemos ser tentados, por exemplo, tem muita polêmica em relação à música, por exemplo. Tem gente que concorda com um tipo e outro discorda. Tudo bem, opiniões diferentes, quando são respeitadas, né? Cada um respeitando a si. Mas o que acontece com um arraial quando eu pego a minha opinião, quando eu pego a própria mensagem e uso como trator para passar em cima do outro? O que acontece? Será que a união vai acontecer ou vai dividir? Ah, mas eu não gosto de música com bateria, eu faço questão de me levantar em protesto e me retirar. Irmãos, você está atraindo perseguição? Ou um problema maior? Será que é assim que Deus te chamou para agir e reagir? Irmãos, será que vai ser assim quando nós estivermos na perseguição? Uns presos, né? E de repente alguém que estiver ali preso, o carcereiro dele vai estar colocando ali, ouvindo um funk. Você vai pedir, vai falar, em protesto, eu não vou ouvir isso. Não, irmãos, você não vai poder dizer isso. Uma vez eu estava conversando com alguém e ele falou assim, por que devemos ser como João Batista? Como Elias? É verdade. Mas será que nós estamos mais preocupados em ser primeiro como João Batista do que ser semelhantes a Cristo? Porque Cristo é o crivo. Cristo, ele dá o tom certo. Cristo mostra o momento certo. Olha só que interessante. João falou no momento em que ele devia falar. Mas Cristo, quando alguém cutucava, Cristo, faz isso, Senhor, faz aquilo, ele, não é chegada a minha hora. Não foi assim? Não foi assim? Não é ainda o momento. Não foi assim que Cristo falou muitas vezes? Cristo admoestou? Sim, admoestou. Cristo falou? Sim, Cristo falou. Mas ele também disse, ainda não é a hora. Ainda não é o momento. Daí, a gente começa a perseguir irmãos que estão levando a mensagem na internet porque ele não se posiciona de acordo com a nossa opinião. A gente começa a machucar aquele irmão, a perseguir aquele irmão. Ou perseguir algum líder. Nós estamos vivendo um momento de crise, irmãos. Se o nosso pensamento único fosse a contemplação do Senhor, para que Ele imprima a nós a sua semelhança, nós não estaríamos preocupados em debater esses assuntos. A nossa conversa ia ser,
E aí, como é que está o seu ministério? Como é que está o chamado que Deus... Como é que estão as coisas aí do seu ministério? Mas não. Nós não estamos muito interessados, irmãos, hoje, no momento em que o cerco está se levantando, nós não estamos tão interessados na edificação do caráter. Nércios, loucos, imprudentes. Estamos arriscando a nossa salvação por conta da nossa opinião? Sabe o que é viver com Deus? Viver com Deus é assim, olha. Senhor, eu estou pensando isso. Tenho chamado para isso daqui? Senhor, eu percebi isso aqui. Senhor, tenho chamado para falar com a irmã tal? Tenho o seu chamado, a sua permissão para conversar com o líder tal? Ou com a pessoa tal? Irmãos, nós devemos falar, sim, devemos falar. Mas só quando nós estivermos repletos do Espírito Santo. Só quando nós orarmos ali e buscar. Mas, Adriane, tem coisa que acontece que não dá tempo, é verdade. Já aconteceu isso comigo. Uma vez, na missão Caleb, chegou um rapazinho muito simpático e falou assim: Adriane, eu gostaria de cantar essa música aqui era na hora do culto divino. E daí ele me mostrou a música. E eu vi que não... Eu falei, nossa, não tá apropriada. Sabe, minha língua coçou e falou assim, não. Na hora, coçou. Assim, não pode. Só que Deus colocou assim na minha mente. Deus falou assim na minha mente. Você vai ter tempo para explicar para ele por que não pode? Não, Senhor. O pastor estava chegando, o departamental estava chegando e o distrital. Eu não ia ter tempo de explicar, eu podia ser mal interpretada. Tá entendendo? Aí o que eu fiz? Eu e meu esposo, na mesma hora a gente orou. Orou. E Deus falou assim, perguntou, vocês terão o tempo de explicar para ele? A gente não. Aí Deus falou na nossa mente. Então pergunta para ele se tem outra opção. Além dessa. Aí eu perguntei, tem outra opção além dessa? Ele sim. Ele, quais opções você tem? Ele me mostrou, essa daqui é a mais ideal. Essa daqui tá perfeita. E ele cantou maravilhoso. Mas, Adriane, você tem que falar, tem que soar a voz como as trombetas e dizer e declarar. Sim, é verdade. Mas como Jesus, há tempo para tudo. E assim, irmãos, se a gente continuar pensando assim, como missionários, né? A gente não vai poder ser enviado para a Janela 1040, não. Porque pensando assim, nesse raciocínio, de certo, você vai chegar lá com a camisa assim, lá no aeroporto. Eu sou cristão. Porque você tem que falar, né? Você tem que falar, você não consegue esperar e buscar no Senhor a sabedoria no falar. Tem que falar. Daí, todos os recursos que a igreja gastou com você e eu para nos enviar lá para a Janela 1040 para levar a mensagem, foi jogado fora porque nós não conseguimos conter a língua. A gente tem que falar. Ovelhas e pastores, nós precisamos de Cristo a cada dia, a cada momento, para que possamos respeitar uns aos outros. Não usar a mensagem como trator. Imagina, chega na Janela 1040 e já fala, eu sou cristão porque você tem que falar, você tem que falar. Não, Adriane, mas a Janela 1040 é diferente, não. Todo lugar pode ser uma janela, só que em proporções menores. A partir do momento que você e eu corremos o risco de perder o campo de influência. Porque o campo de influência são as almas que precisam da mensagem. E quando eu e você colocamos em risco esse campo de influência, Deus vai pedir conta. Que sejamos mais semelhantes, sabe a quem? Mais semelhantes a Cristo, para que Ele possa nos dar a medida certa do mesmo Espírito de João Batista. O mesmo Espírito que moveu Elias. Para que possamos saber o momento certo, a hora certa, o tom certo de nos posicionar.
para que não sejamos enganados e distraídos com as nossas próprias opiniões e percamos o nosso campo de influência. Que Deus nos ajude nesta obra a começar em nós. Vamos passar o vídeo? Irmãos, olha que interessante. Eu vou passar o vídeo aqui. Por que a gente está trazendo essa mensagem para vocês de união entre ovelhas e pastores? Porque são os leigos e os pastores que vão dar o alto clamor. O alto clamor está perto? Será que... Você acha... Eu não acho que nós estamos vivendo um tempo normal. Você acha, irmã, que está vivendo um tempo normal? Nós não estamos vivendo um tempo normal. O alto clamor está se aproximando. E eu e você, estamos nos preparando? Ou desatentos com divisões, assuntos que não são para a edificação do caráter e pior, que não são ponto de salvação? Você está demorando nessas questões? Então você está distraído demais, não está vendo a crise se aproximando. E esse é o problema. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o vídeo que a gente não conseguiu mostrar. Posso colocar? Eu vou colocar aqui rapidinho. Peraí. E esse vídeo é muito importante, irmãos, porque nós estamos num momento muito solene, né? Esse ano está muito interessante, muitas coisas acontecendo. Parece que a agenda de Deus está bem assim intensa, né? A gente vendo assim muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aqui eu vou mostrar para vocês, para nós finalizarmos, a questão do lockdown climático. Eu ia mostrar antes, né, esse fechamento, mas não tinha áudio no vídeo. Agora eu vou mostrar no final para vocês verem, tá? Não vou mostrar tudo para a gente ganhar tempo, mas olha só. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. So we're learning more now about the sad toll of the corona lockdowns in this country. According to Joe Biden, though, we could get another round of lockdowns. These for a crisis that's every bit as bad as the coronavirus, maybe worse. That crisis, of course, says Joe Biden, is climate change. Today, I'm pleased to announce a team that will lead my administration's ambitious plan to address the existential threat of our time, climate change. Folks, we're in a crisis. Just like we need to be a unified nation in response to COVID-19, we need a unified national response to climate change. And from this crisis, from these crises, I should say, we need to seize the opportunity to build back and build back better than we were before. A unified national response. It's involuntary, that's the one thing we know. What does it mean? Well, we're learning that a World Health Organization staffer has written a report saying that a climate lockdown could be called for. Just like a COVID lockdown, a climate lockdown. Mark Morano is an author who has written a lot about climate change. He founded Climate Depot. He joins us tonight. Mark, thanks so much for coming on. A climate lockdown. Now, I would laugh this off the table, except we all just lived through the last 18 months, so we know that anything is possible. What does this mean exactly? Well, in my book, Green Fraud, I detail 2 chapters on this, Tucker. This is the climate activists were, first of all, jealous when the COVID lockdowns happened. They were beside themselves saying, how is this happening? Everyone from Greta Thunberg to John Kerry, UN officials. And then they started saying, we need to follow this. If we can shut down for a virus, we can shut down for climate. And that's what we're seeing. There's even academics in Australia proposing adding climate change to death certificates. And Bill Gates has said the death toll will be greater. So they're following every step of the way. And it's not just, a professor here or someone in academia. We have a major UK report coming out. We have an international agency report that came out calling for essentially the same type of lockdowns, everything from restrictions on your thermostat to restrictions of moving. You can only fly in. Bom, eu não mostrei o vídeo todo, mas você e eu estamos notando que um cerco está se formando. E nós não podemos nos distrair com divisões. E nesses últimos 2 anos, tem entrado ainda mais divisões. Assuntos têm causado mais divisões dentro da nossa igreja. E você e eu estamos perdendo tempo precioso. Satanás está ganhando território
para que eu e você estejamos distraídos quando Babilônia mística se levantar. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, nem no final do ano, nem hoje, no final da noite. Mas de uma coisa eu sei, certa, que se nós estivermos preparados, nós estaremos com Cristo. Nós seremos semelhantes a Daniel, que decidiu firmemente no seu coração a não se contaminar. Irmão, meu irmão e minha irmã, que nessa tarde possa nascer no seu coração e no meu o desejo grandioso de se entregar de verdade para Jesus, de remir o tempo, de analisar se certas coisas, pensamentos, palavras, comentários são importantes de verdade, né? Nós precisamos analisar essas coisas. Que o Senhor Deus possa nos ajudar. Que Ele derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, para que possamos ser de fato diferentes, para que possamos não ser mais virgem inércia. Eu e você ainda somos virgem inércia. Mas Deus, Ele quer construir em nós a prudência, que nós possamos abrir o nosso coração. Não ficar discutindo, será que é hora de fugir ou não para o campo? Fugir ou não? Fugir ou não? Gente, prestem atenção. Só para reflexão. Covid-19 aconteceu em março do ano passado, em 2020. As pessoas que tinham uma chácarazinha para se refugiar, para ficar ali guardadinhos, não foi bom para elas? Não foi ruim para as pessoas que tiveram que ficar confinadas dentro de um apartamento? Essas que estavam precavidas de certa forma. Imagina num decreto. Imagina quando for a hora de fugir. É importante preparar um lugarzinho para você ter para onde fugir. Não é hora de fugir. É hora de preparação. Preparação de escolher um lugarzinho para deixar ali as coisas crescendo, a plantação, as frutas, as verduras crescendo ali, desenvolvendo. Você vai lá e cuida, prega, né? Volta, prega, igual Enoque. Que nós não possamos perder mais tempo com esses assuntos e causas de divisão e que nós possamos nos preparar, porque essa divisão toda de assuntos e debates intermináveis são só o triste sinal de que não estamos nos preparando. Que Deus possa nos ajudar, que nós possamos abrir os nossos corações e nossa mente para que o Senhor habite em nós. Vamos orar, eu e você? Oremos. Amado Deus, Pai bendito, obrigada, Senhor, por nos dar a Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por cumprir as Tuas promessas que diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos Teus servos, os profetas. O Senhor tem levantado homens e mulheres nesses séculos todos para nos alertar, para nos preparar, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos erguer, a levantarmos, Senhor, dessa letargia, para que possamos nos posicionar onde o Senhor quer que nos posicionemos e falar exatamente o que o Senhor quer que falemos. Ó Deus, somos tão hipócritas, Senhor. Conseguimos, sim, até pensar para agir, mas reagimos exatamente como somos. Desejamos, Senhor, essa nova mente, esse novo coração, para que as nossas reações possam ser moldadas e transformadas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém.